amigos do podcast Minha Araras, estamos de volta. E de volta hoje com um convidado totalmente especial, o homem da segurança, o homem que manda aprender, manda soltar, Capitão Lansone. É isso mesmo, capitão? Isso mesmo. Prazer tê-lo aqui comigo, viu? O prazer é meu, eu agradeço aí a oportunidade de estar conversando. Hoje o capitão está comandando a segunda companhia, que é aqui em Araras, é isso? Isso, exatamente. Né? A segunda companhia corresponde aí à cidade de Araras e Conchal. Sim. Bom, é claro que o Exército, a Polícia Militar, tem várias denominações, né? Começa com pelotão, como é que é na Polícia Militar? Isso, exatamente. É o batalhão, né? O batalhão ele é dividido em companhias, né? Sim. Aqui, Araras pertence ao 36º Batalhão, que fica em Limeira. Araras é a segunda companhia, né? Depois da companhia tem os pelotões, né? No caso, Conchal é um pelotão, né? Essa divisão é pelo tamanho da cidade, né? Pelo contingente de PMs também, né? Isso, é. O tamanho da cidade, ele recebe um contingente, né? Daí, dependendo desse tamanho, do tamanho da quantidade de policiais, né? Tem essa divisão. Tá certo. Comandante, capitão, chamo de capitão, comandante. Pode chamar de capitão, tranquilo. Capitão. Depois de capitão vem o major. Major. Falta muito para chegar a major, capitão? Falta um tempo, né? Eu fui promovido ano passado a capitão, né? Bom, você veio falar você, capitão, o senhor veio de Pirassununga, você é bem mais novo que eu, acho, né? Isso, eu nasci em Pirassununga, né? Daí eu trabalhei em Limeira um bom tempo, né? Cerca de 8 anos eu fiquei no batalhão do 36º. Daí ano passado eu fui promovido a capitão, não tinha vagas. Daí eu fiquei um tempo em São Paulo, 6 meses em São Paulo, na região do Ipiranga. Sim. E daí deu certo de conseguir voltar para a unidade, né? Mas em São Paulo aqui a diferença é grande, né? É grande, a diferença é grande. Eu estou querendo procurar saber mais da sua vida, assim, porque tem quanto tempo que o capitão está aqui em Araras? Aqui em Araras eu vim no lugar do capitão Anversa, que era o antigo comandante, né? Ele foi transferido em janeiro para Pirassununga e eu vim para cá no lugar dele. O Anversa já é de Pirassununga, né? Ele é de Pirassununga, nasceu lá também. Então ele voltou para casa. Isso. Tem mais tempo de serviço. É verdade. Bom, eu conheci, estava falando, desde o capitão Fará, depois João Guilherme, nós tivemos o tenente Érico, passou por aqui, que hoje é coronel, né? Isso, exatamente. O Caramaschi, Enio, esse pessoal todo. Eu tive o prazer de conhecer todo esse pessoal, além de muitos outros. Muitos outros. A gente tinha um contato muito grande, porque sempre fiz reportagem pela rádio e a gente tinha esse contato. Hoje, nós estamos com a Polícia Militar em Araras, com um número, digamos assim, condizente com a população. Está bom assim o contingente ou tem que ter mais? O número de policiais que eu tenho é suficiente para fazer o patrulhamento na cidade, né? Essa questão de efetivo ela é uma deficiência que tem em todo o estado, né? Não é só Araras, né? Deveria ter muito mais policiais pelo número de habitantes. É que no passado foram feitas aí grandes contratações, né, de policiais. Sim. E esse efetivo está aposentando agora, né? Então ele vai ter que ser reposto, né? E até repor demora, né? Porque você tem que formar, é um ano de escola. Então vai demorar um tempo aí até repor essa falta de efetivo que é no estado todo, né? Pelos estudos que a gente tem acompanhado, uma cidade de 150 mil habitantes teria que ter 600 policiais, entre policiais e guarda municipal, 600 agentes de segurança para essa quantidade de habitantes. Isso está longe de alcançar, embora a gente tenha na guarda municipal quase 200, né? O efetivo da guarda ele é grande aqui em Araras. Esse número é difícil de alcançar, né? Mas a tecnologia ela evoluiu muito, né? Então hoje a gente conta com auxílio aí de câmeras, né? Que ajuda bastante o policiamento. Facilita, né? Facilita bastante. Araras, o capitão chegou agora há pouco tempo, acho que está dentro dos padrões normais aí de ocorrências ou não? Sim, é uma cidade tranquila. Nós temos, né? Tem criminalidade, todo lugar tem. Mas crimes violentos como latrocínio, homicídio, são poucos, né, na cidade. Hoje o nosso problema tem sido
furto de veículos, né? Nas últimas 2 semanas, nós conseguimos aí realizar duas prisões importantes aí, desmanche de veículos As em Araras e caminhonetes Conchal, né? Vários indivíduos presos aí em flagrante. Isso vai surtir um efeito positivo aí, né, nessa questão. E nós temos também o problema do furto de fios, né, na cidade. E aí que eu ia chegar, mas não tem jeito de... Toda semana, praticamente, desde que eu cheguei, indivíduos foram presos em flagrante por furto de fio. O problema é que a pena do furto ela é muito pequena. Então, esse indivíduo ele vai preso e na audiência de custódia, se ele não for reincidente, ele é solto. E daí ele responde em liberdade esse processo. Ele vai roubar de novo, vai furtar. Né? Infelizmente, a gente observa isso, né? É contumaz, né? Ele faz uma série de furtos até ficar preso efetivamente. Né? Capitão, mas isso não é, entre aspas, privilégio de Araras. Tem a região toda, o estado de São Paulo todo. Isso é o estado todo, né? Infelizmente, são as leis, né? Leis penais, né? No Brasil, a lei é federal, né? Não é igual nos Estados Unidos, por exemplo, que cada estado tem a sua própria lei penal, né? Eu vi na capital, Polícia Militar acabou por prender os donos de um ferro velho que receptava os fios roubados. A quantidade era muito grande. Então era pai e filho e acabou o filho sendo preso, ou o pai, não sei. Esse receptador tem pena maior do que aquele que furta? Sim, dependendo da situação, a pena é maior, né? Na verdade, o problema é o receptador, né? Quem compra o fio que estimula esse tipo de delito. Se não tiver quem compra, para quem se vai vender? Exatamente. Não é? É verdade. Aí fica difícil. Bom, capitão, para chegar nessa sua patente, claro que passaram-se outras patentes, né? Mas o estudo para um policial militar ser oficial. Sim, para ser oficial da Polícia Militar de São Paulo, tem que prestar o concurso da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Do Barro Branco. Ela fica em São Paulo, né, na capital. Avenida Tiradentes ou não? Avenida Água Fria. Água Fria. Na Zona Norte, né? Fica na Zona Norte, perto do Horto, aquela região ali. Sim. Né? O curso tem duração de 4 anos, né, em regime de internato. Então, é integral, né? 4 anos integral. Tem que estudar mesmo. Tem que estudar bastante. E oficial, para sair oficial. Né? Isso, para sair oficial. Daí, depois dos 4 anos, você se forma, sai como aspirante. Daí você fica, acho que é cerca de 6 meses agora, 6 a 8 meses que fica como aspirante. É um estágio probatório, né? E aí é promovido ao posto de segundo tenente. Já vai para segundo tenente. Segundo tenente. Hora de sargento e outras patentes abaixo, digamos assim, as pessoas fazem concurso na Polícia Federal, na Polícia Militar para entrar e trabalhar, não é? Isso, exatamente. Tem o concurso para soldado, né? Daí o tempo de duração da escola é cerca de 1 ano. Em Pirituba, também em São Paulo. Sim. E após é formado soldado segunda classe, né? Daí para chegar a sargento tem que prestar provas internas, né? Tem que fazer outros cursos concurso também. interno. Não tem, na Polícia de São Paulo não tem concurso direto para sargento como tem nas Forças Armadas, né? Tem que fazer o curso mesmo. Sim, tem que entrar como soldado e daí presta o concurso interno da instituição. Muito bem. Bom, qual é o efetivo de Araras hoje, capitão? O efetivo de Araras hoje é cerca de 77 policiais militares. Sempre tem um que está de férias, afastado, aquelas coisas. Na atividade mesmo, quanto que precisa para manter a cidade? Hoje nós temos várias modalidades de policiamento, né? Que é o rádio patrulha, que Sim. Quem atende aí o 190 é o rádio patrulhamento, né? Então, quando o cidadão liga o 190, quem presta esse primeiro atendimento é a rádio patrulha. Nós temos outras modalidades de policiamento, que é a ronda escolar. Nós temos, né, os policiais que fazem esse trabalho de ronda escolar, ProERD, né? Agora com o ProERD está voltando ou não? Agora com a normalização da situação, né, da pandemia, né, o ProERD, as aulas do ProERD vão voltar, né? Projeto fantástico. Sim, no qual fui voluntário muitos anos. É importante. Eu apresentava sempre a formatura. Legal. Convidar o senhor para... Eu sempre o senhor está convidado já como voluntário, apresentar. né? E, na época, os policiais que ministravam as aulas já falavam, não,
Nós queremos que o Gil vá apresentar o evento, porque tinha jeito com as crianças, né? Sim. Fui professor a vida inteira. Ah, legal. Mas esse projeto da Polícia Militar, eu acho que deveria ser ampliado. Nós temos aí um excelente profissional, que é o Cabo Alex, né, que ministra as aulas aqui Ele em ainda, Araras. né? Sim, é ele. E assim, a gente tem que fazer, atende a demanda do crime e mais essas aulas do ProERD, né? Então ele faz o patrulhamento de ronda escolar e concilia com as aulas, né? Bom, o senhor já acompanhou a aula, né? Com certeza. Sim, é sensacional, né? Antes tem programa aí muito o Alex importante. e a outra, a moça lá. Ela tá com ele, tá junto com ele. Tá Estão os dois na equipe. Bom, a criançada adora a polícia militar, sabia? Na escola. Faz festa quando chega a viatura, quando chega o Alex, o cabo Alex, né? E chegam os outros policiais. Aí, numa dessas entrevistas que eu sempre fiz com eles, eu perguntava o seguinte: vocês não têm medo de retaliação do pessoal do tráfico? Eles falaram que não. Não, a gente não tem, porque a gente trabalha com crianças até 10 anos, né? Na época era da 4ª série, né? E aí eu entrevistei um cidadão que era do outro lado. Ele falou assim: não, eu vendo, mas não quero que meu filho use. Então, por isso que eu falo que Se duvidar, ele leva o filho dele do ProERD. Então, mas ele falou: eu gosto do ProERD por causa disso. Meu filho está lá na escola, eu quero que meu filho fique longe das drogas. Não é interessante se a gente analisar por esse... Geralmente quem vende não usa, né? É. Ele vende lá, é lucro, né? O objetivo é lucro, né? É dinheiro, né? Exatamente, mas ele mesmo não usa. E não quer que os familiares dele usem, né? É porque sabe que a coisa é difícil, né? Sim. Você ficar viciado aí é uma situação complicada, né? Tá certo. Capitão, qual é a sua visão de Araras hoje? A gente está falando do furto de fios e ocorrências outras. Além da criminalidade natural, normal de uma cidade desse tamanho, que a gente pode dizer, né? Porque antigamente não tinha. Quando acontecia um fato qualquer, corriqueiro que seja, a gente falava o dia inteiro na reportagem. O cara caiu da mobilete, não sei o quê, roubou a mobilete. Hoje parece que essas ocorrências ficaram corriqueiras. Qual é a pior ocorrência que possa acontecer numa cidade, como Araras, por exemplo? É o latrocínio? O latrocínio é complicado, né? Homicídio geralmente ele acontece entre 4 paredes, né? Geralmente é passional, né? E aí não dá como prever, né? Não tem como prever, né? Agora o latrocínio já está ligado ao patrimônio, né? É o ladrão que vem para levar um veículo e acaba atirando no proprietário, né? Fica difícil. Em Araras, há muito tempo nós não temos esse problema, né? Para acabar com furto de fios e de furto de veículos, que a gente ainda tem um número alto, tem alguma estratégia especial da polícia? Nós temos um contato próximo aqui em Araras com a Polícia Civil, com a Prefeitura, né? Uhum. A ideia é fiscalizar esses locais que compram esses materiais, né? Para tentar inibir aí o receptador, né? Carro também tem receptador, né? Sim, carro também, né? Mas aí o carro já é algo mais especializado, né? São quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Então já tem o local para levar esses veículos e desmanchar, né? Ou para remarcar chassi, fazer um veículo dublê, né? Aí Tá já certo. demanda uma ação mais, né, mais de inteligência, de investigação para chegar nessas quadrilhas. Bom, aqui nessas quadrilhas que foram disparatadas agora há pouco tempo aqui em Araras, eles eram especialistas em caminhonete, é isso? Uma era caminhonete, a outra é de veículos diversos, né? Que eram furtados ou roubados aí na região, não só em Araras, né? Como é que chegou-se a denúncia anônima ou o Serviço de Inteligência da Polícia que descobriu? Ontem nós tivemos uma ocorrência dessa, o veículo foi furtado em Limeira. Daí as características desse veículo foram passadas na rede de rádio da polícia. Sim. E o sargento de Araras deslocou para Conchal, né? E sabendo, né, da possibilidade dele passar pela região, acabou avistando na rodovia esse indivíduo transitando com o veículo furtado e conseguiu abordar, né, esse cidadão e fez a prisão dele em flagrante com o veículo furtado. E posteriormente a polícia teve informação, né,
Sim. de um local onde estariam mais 5 indivíduos, né, da região de Campinas, desmanchando, né, esses veículos. Daí, com a Guarda Municipal e a Polícia Civil, foi feita uma operação conjunta e conseguiu entrar no local lá e flagrar esses indivíduos. Foram aí. presos quantos? Foram presos, se não me engano, 6 indivíduos. 6 é uma quadrilha, né? É uma quadrilha. Já Bom, basta 3, já Você está acompanhando aqui nosso podcast Araras, hoje com o comandante da Polícia Militar de Araras, o capitão Lansone. Qual é o seu primeiro nome, capitão? É Daniel. Daniel Lansone. Quase Daniel Boni. Descontrair, é bom a gente falar essas coisas, mas eu estava pensando aqui, o policial militar não deveria ser melhor remunerado? Ganha pouco. O salário deveria ser maior, mas o governo deu um reajuste aí. Vocês tiveram um reajuste recentemente. Deu um reajuste recente. Melhorou? Melhorou. Do que eu entrei na instituição, melhorou bastante, mudou bastante, né, as condições, né, de trabalho, né? E hoje, como o comandante falou, a tecnologia ajuda muito e evita problemas para o policial, né? Sim. O risco de vida parece que diminui um pouco. Sim. A tecnologia ela vai evoluindo, né? Então, antigamente o policial não tinha um colete, né? Trabalhava com 38. Hoje as coisas melhoraram, né? Você tem material para todo mundo, né? Colete, né? Algumas viaturas que foram compradas são blindadas, né? Então, isso que eu ia dizer, a viatura, acho que todas elas deveriam ser blindadas, não? Deveria. Mas aí é o investimento, né? Tem que ser gradual, né? No futuro, eu acho que vai ser. A gente torce para que sim, né? E o helicóptero da Polícia Militar tem blindagem? Não tem. O Águia, né? Ele tem... A sede dele fica em São Paulo e cada região no interior tem um hangar, né, uma base do grupamento Nossa, aqui aéreo. vem de Piracicaba. Vem de Piracicaba. Tá certo. Vem de Piracicaba. Então, o Águia, eu fico pensando, né? Bandidagem aí com os fuzis que tem, acertar um helicóptero, derruba, não derruba? Dependendo do calibre, sim, né? Mas tem que ser algo, né, bem potente, né? Para conseguir perigoso, derrubar a né? aeronave, né? Eles têm os procedimentos, né, para esse tipo de situação, né? Para São evitar, preparados, né? São Sim. preparados. E aí eu acredito que a base do helicóptero deve ter ali algum dispositivo a mais, né? Que a gente nem pode falar, eu acredito. Tem os equipamentos, né, especiais, e o treinamento deles. Treinamento que é importante. Sim, com certeza. Quanto ganha um soldado hoje? Entrou agora, passou no concurso, entrou. E o salário base, qual será? Olha, eu não vou saber falar com exatidão, mas... Aproximadamente. Cerca de R$4.000 aí, bruto. 4 mil e depois, conforme vai subindo a patente... daí você vai podendo prestar os concursos internos, né, e melhora um pouco a situação. E tem diminuído a procura para ingresso na Polícia Militar? Você tem percebido isso, comandante? Depende do concurso. Tem concurso que já teve quase 80 mil inscritos, né? Puxa vida, hein? Para 2.000 vagas, 2.500 vagas. Então muda muito de acordo com o ano, né? Mas a média é alta, né, de inscritos, né? O capitão está nessa patente há quanto tempo? Capitão, eu fui promovido ano passado, vai fazer uns 8 meses. Eu ia perguntar da questão dos governos, né, que você tenha passado como capitão, mas o governo do estado de São Paulo, por ser o estado mais rico do país, deveria pagar um pouco melhor, mas eu acredito que ainda é o maior salário dentre as polícias militares, né? Não, tem estados que pagam mais, né? Minas Gerais. Distrito Federal, Santa Catarina, né? Minas está em greve, né? Não sei se está em greve, mas está tendo alguns protestos lá. Né? Protesto por melhoria de salário. Exatamente. Então, o estado de São Paulo estaria, por exemplo, na terceira posição salarial, mais ou menos? Não. Está mais abaixo? Está mais. Infelizmente, está mais. Brasília, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Tem vários estados, eu não vou saber falar. Todos eles, né? A gente não lembra mais. O melhor salário hoje
Distrito Federal e Santa Catarina, né? Depois os outros estados é mais próximo, assim, os valores, né? O Distrito Pode ser Federal maior ou menor, mas é mais próximo. é né? Polícia Especial? Distrito Federal, O não? Distrito Federal ele tem uma característica especial que ele recebe verba do governo federal, né? Sim. Além do, né? É uma condição especial, né? Ali por ser a sede do governo federal, então eles recebem essa verba, né, do governo federal, né? Muito bem, mas tem uma polícia especial que eu não me lembro o nome lá, que é do militar. Do Distrito Federal? Que é o policial militar do E estado de agora? São Paulo, de outros estados, poderiam tentar ingressar lá. Polícia, eu não me lembro o nome, mas Polícia do Senado, uma coisa da assim. Câmara, né? Já seria um grupo especial, né? Aí ganha bem mais. Se for esses, fazem a segurança do Senado e da Câmara, né? Tá certo. Tem salários, né? Salários são bons, né? E a P2? Eu não ouço falar mais da P2. Explica pra gente P2, pro nosso amigo internauta que é P2. P2 é um código, né, que se refere à inteligência da polícia, né? Então, todo batalhão ele tem um centro de inteligência que trabalha com essas informações, né? Ele não faz propriamente investigação, né? Mas auxilia aí o policiamento com informações, né? Para direcionar a ação, né? Principalmente da força tática, né? Tá certo. É P2 que fica tentando captar informações via telefone, internet, comunicação da... Algumas situações sim, né? Não trabalha de farda, né? P2 tem esse diferencial. Não trabalha de farda, a viatura não é caracterizada, né? Então tem a P2, que é a Polícia de Inteligência, tem a Corregedoria. A Corregedoria ela fica em São Paulo e é voltada mais para a investigação dos próprios policiais, né? É a polícia da polícia. É a polícia da polícia. É complicado. Bom, a gente tem visto pelos jornais e tudo mais, a abordagem da polícia, até no Rio de Janeiro agora estão querendo mudar, porque não pode o policial subir armado com arma letal, né, no morro. Vai subir com o estilingue lá, como é que faz? Não dá Rio de certo. Janeiro é difícil a situação, né? Não tem como, né? Tem que usar. Complicado. É complicado, né? Então, mas a abordagem, em geral, a própria imprensa, a grande imprensa, depois pega no pé do policial, o policial sempre tem maiores problemas, né? A Polícia Militar recebeu recentemente aí aquelas armas de incapacitação neuromuscular, né? Que é a arma de choque, né? A taser. Derruba Então, o cara, mas não mata. toda equipe tá portando pelo menos uma arma dessa daí. E ela derruba e não provoca maiores lesões, né? Não é letal, né? Não a gente fala que ela é menos letal ou letalidade reduzida, né? Sim. Porque o indivíduo ele pode cair e se machucar, né? Porque ele vai ser incapacitado, ele vai cair no chão, né? A parte neurológica dele apaga. Sim, exatamente. Então, alguma lesão ele vai ter, mas não vai ser, né, a gravidade de uma arma de fogo, né? Um disparo, né, de uma arma de fogo. Muito bem, a arma de fogo é ponto .40? Ponto .40. Só ponto .40, para quem não sabe o que é ponto .40, é um calibre especial, é uma pistola, não é revólver, né? É uma pistola. Recentemente o Estado trocou, né, a arma pela Glock, né, que é uma arma excelente. A Glock é a melhor marca que tem, não? Se não for a melhor, é uma das melhores. A Glock não é nacional. Não é nacional, é importada. Acho que é alemã, né? É austríaca, se não me engano. É uma arma excelente. Não tinha uma arma, não vou falar a marca, porque de repente dá problema. Que disparava torta direita? Teve esse problema, né, de disparo acidental, né, no começo, né, quando essas armas foram adquiridas, né? E deu certo aí de trocar pela Glock, né, que é uma arma excelente. Quer dizer, só a polícia pode ter a Glock? Não. Agora mudou as leis, né, de... Ponto .40. Ponto .40 agora, com o decreto do presidente Bolsonaro, mudou, qualquer um pode adquirir, né, desde que cumpra os requisitos, né? Não é mais um calibre restrito, né? Ele é permitido. A Guarda Municipal usa a ponto .40. Algumas guardas estão trocando pela ponto .40. Aqui eu não sei informar. Faz tempo já que eles têm. Mas algumas guardas estão substituindo aí pela ponto .40. E o pessoal prefere a pistola ou o revólver? Eu prefiro a pistola, né? Você tem
Rápido mais recarregar. capacidade de tiro, né? O 38 você vai ter 6, 8 tiros no máximo aí. Na pistola você tem 15, né? Explicar para quem está nos acompanhando aí, pistola é aquela que você usa o pente, né? Introduz na arma, ela vai disparando automaticamente. É. O revólver é aquele que tem um tamborzinho, você vai disparando, ele vai girando. Aí tem gente que fala que não gosta de pistola porque tem medo que ela engasga. A pistola ele tem esse problema, né? Que é a pane que a gente fala, né? Então, É o tal de engasgar. ela pode... A pane, tem vários tipos de pane, né? Ela pode enroscar, vamos dizer assim, né? Mas com treinamento você consegue sanar esse problema ali de forma Aí rápida, que eu ia né? falar, policial, eu nunca vi falar que engasgou na mão da polícia. Não, assim, às vezes é o tipo de munição velha. Munição né? tem que ser especial, Tem que ser uma munição de boa qualidade, né? senão ela para mesmo. Senão corre o risco de ter um problema, né? Já pensou numa troca de tiros com... Ou a arma, né? A pessoa compra a arma e não faz a manutenção, não limpa a arma, né? Então pode dar esse problema. Né? Agora, essa Glock eu não tenho ouvido falar de problemas com ela. Não, é difícil, né? Toda arma pode apresentar problemas, mas algumas elas têm uma qualidade maior na fabricação, né? E vocês fazem ainda treinamento de tiro? Sim, Cada sim. quanto tempo? O treinamento de tiro ele é feito anualmente, né? Uma prova que verifica se o policial está apto ou não, né? Todo ano ele é submetido a essa avaliação. Psicológica também? Psicológica, a avaliação psicológica é quando o policial, depois de formado, né? Quando o candidato presta o concurso, ele é submetido a um teste psicológico. Depois que ele se forma, ele passa por essas avaliações se ele se envolver em alguma ocorrência de gravidade, né? Certo. Ocorrência que tenha disparo de arma de fogo ou um acidente de trânsito grave, ele é submetido a uma avaliação psicológica. Para ver se ele está bem. Exatamente. A abordagem em si não dá medo no policial? Não, medo, não digo medo, né? Mas o policial ele tem o receio ali, né? Por causa da segurança dele, né? De outras pessoas, né? Então ele tem essa cautela, né? Eu me lembro de um assalto aqui. Capitão, acho que não era nem capitão ainda. Rapaziada, quando roubaram... aquilo foi roubo, né? Roubaram os caminhões fortes ali na Anhanguera. Ah, sim. Choveu bala para todo lado e vou dizer uma coisa. Acho que eu era tenente nessa época. Os policiais se escondiam atrás dos pneus das carretas que estavam paradas lá, dos caminhões, porque chuva de bala foi forte e o armamento dos bandidos, digamos assim, era altíssimo calibre. Infelizmente, essas quadrilhas que vêm para fazer banco, carro forte, elas vêm com armamento pesado, vamos dizer assim, né? Fuzil, né? Explosivo. E elas têm um grau de especialização, né? Elas têm um planejamento, né, do que eles vão fazer. Mesmo assim, a polícia militar, nesse dia, conseguiu atuar, né? Eles fugiram. Não me recordo se chegaram a levar o dinheiro. Acho que uma parte do dinheiro eles não conseguiram levar, né? E teve 2 viaturas da polícia militar. Eu não sei se até eu podia falar isso aqui, porque eu vi essas... Mas vou falar, porque eu sou repórter, sou jornalista, eu posso estar falando que eu vi. 2 viaturas da polícia militar que interceptaram esse pessoal ali por perto de Conchal, elas ficaram uma peneira de tanta bala que receberam. Chegou a ver essas viaturas? Eu não cheguei a ver. Essas não. Eu cheguei a ver as 2, falava, você nem reconhecia se era viatura mais. Mas tanto furo de bala, mas que poderio tem essas quadrilhas, não? Esse tipo de delito ele reduziu bastante depois que foi criado o BAEP, né? BAEP. BAEP quer dizer? É o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Ele começou, o primeiro BAEP foi criado em Campinas. Sim. E depois se expandiu por todo o estado, né? O que atende a nossa região aqui fica em Piracicaba, que é o 10º BAEP. E eles vêm para Araras, para Conchal aí, eventualmente, né? Sim. Com planejamento e eles têm um treinamento diferente, uma quantidade de armamento maior, né? Então inibiu bem essas quadrilhas de roubo a banco, de caixa eletrônico, né? Ficou mais difícil para essas quadrilhas atuar. Não tem épocas, é cíclico, né? Tem época que é mais furto a banco, depois tem uma época que é
carro forte, outra época mais, digamos assim, furto com túneis. Os modus operandi ali mudam. Né? Eles vão mudando o modo de atuar deles, né? Então começaram com o uso de ferramenta, depois começaram a maçaricar o caixa, depois explodir. Então eles vão mudando, né? A polícia militar ela atua e eles vão se atualizando, né? Para tentar escapar, né? Aqueles que atiram no transformador e põem fogo nos carros. Mas agora, com a criação do BAEP, eles têm que vir em muitos, né? O BAEP é um grupo totalmente especial. Né? É especial. Eles têm que vir em muitos, então por isso que a gente vê situações igual Araçatuba, né? Então eles não vão atacar qualquer tipo de agência, eles vão preferir as agências que têm uma quantidade de dinheiro maior, né? Para compensar o roubo, né? É assim, né? Se não tivesse o ladrão, não teria polícia, né? É verdade. Só que o ladrão tem tempo para pensar, para criar alternativas para escapar da polícia. Ele tem o efeito surpresa, né? E ninguém sabe quando ele não vai sabe atacar. Quando ele vai agir, né? Deixa eu falar uma coisa. Aqui em Araras nós tivemos um assalto com refém. E foi o BAEP que veio, não é? Sim, o grupo. sim, acho que... Eles têm uma atuação especialíssima, né? Sim. É diferenciado o treinamento. Eles usam para algumas situações com refém, nós temos também o GAT, né? Que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, que fica em São Paulo, né? Esse pessoal acho que veio de Piracicaba, então. Deve ser o BAEP. Deve ser o BAEP. E aí vieram com escudo e tal, eles fazem aquele grupo. É um pelotão, né? Sim. Eles fazem aquilo com uma maestria que eu vou falar difícil. Progredindo, né? Com o escudo, capacete. Isso. Bom, por isso está melhorando, não está? Tá, melhorou. Especializando mais. De treinamento, né? De equipamento, melhorou bastante aí nos últimos anos. Eu tenho mais umas 1000 perguntas, mais ou menos, mas eu não sei se nosso tempo já está no fim, né? E eu sei que o capitão tem muita atividade, comandar esse pessoal não é fácil. Mas estou à disposição aí, sempre que tiver uma oportunidade, a gente gosta aí de conversar com a população, né? Tá certo. O policial militar tem preocupação com seus familiares ou não? Com certeza tem, né? Mas não tem retaliação. É raro. É difícil, é raro, né? A polícia militar é muito unida, né? Então, se a gente sabe de alguma ameaça, a gente vai atuar aí para não deixar acontecer, né? Quando teve aquela história do PCC e todo mundo fechou, a cidade inteira fechou-se, até os bombeiros se armaram, né, que são policiais militares. Sim. Aquilo causou um pânico na sociedade de uma tal maneira que depois não aconteceu. Pelo menos, graças a Deus, aqui em Araras nós não tivemos maiores problemas, mas teve problemas sérios por aí, né? Sim, no estado teve, né? Mas teve uma reação também, né? Muitos criminosos aí que atentaram contra a vida de policiais foram presos ou entraram em confronto e foram mortos, né? Então teve uma resposta, né? Tá certo, capitão. Eu não quero abusar mais do seu tempo, não. Eu agradeço a oportunidade. Eu quero deixar o microfone para suas despedidas e mais alguma colocação que o capitão queira fazer. É Daniel Lansoni. Isso, exatamente. Daniel Lansoni. Eu queria agradecer a oportunidade, a gente está à disposição aí, né, procurando sempre fazer um melhor trabalho possível. E só queria lembrar, falar, né, em relação ao ProERD, né, nós estamos com um projeto aí, começando um projeto, né, com a ajuda da comunidade. Sim. De artes marciais aí para crianças carentes, né? Isso é muito importante. Então, a gente vai montar aí um espaço dentro do quartel e dar oportunidade para algumas crianças aí carentes da cidade de fazer esse treinamento, né? A Polícia Militar faz treinamento. Faz treinamento. De artes marciais, de treinamentos físicos. Sim. Tem que estar sempre preparado. Tem que estar, né? Ou a arte marcial ela virou um esporte nacional, né? Por causa do UFC, né? O jiu-jitsu brasileiro, Muay Thai, muita gente treina. Então, o policial ele também tem que treinar, né? Também tem que treinar e é importante que ele esteja bem nesse treinamento, né? Exatamente. Aí está bem fisicamente e não vai ser surpreendido tão fácil por um meliante aí. Exatamente. Capitão, muito obrigado pela presença. Obrigado. Volte sempre, eu que já está agradeço. Convidado, viu? Obrigado. Bom, e você, amigo de casa, o nosso podcast Minha Araras, nós tivemos o privilégio de conversar com o capitão, a primeira vez que eu o entrevisto,
Ele chegou há pouco tempo, nós não tivemos ainda esse tempo de nos falarmos. E a Polícia Militar atua sempre em parceria com a Guarda Municipal aqui em Araras, isso graças a outros comandantes que passaram por aqui, e a Polícia Civil. Então, um ajuda o outro e a população pode ajudar a polícia de maneira geral, sempre que tiver uma denúncia, fazer, que é totalmente anônima. É só falar o telefone da denúncia, 181. É 181 e pode ser 190 também. 190 ou 181. Capitão, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado. E você de casa, meu grande amigo, internauta, minha amiga, e eu agradeço muitíssimo por você estar aí conosco. E já aproveito para convidar para uma próxima oportunidade com mais um convidado aqui que faz a diferença em nosso município, pessoas relevantes para a história de Araras. Muito obrigado e até a próxima, então.